Glória a Deus. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Convido os irmãos a colocar sobre os vossos pés e abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Amém, igreja? Assim nos diz a poderosa palavra de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o ao quarto quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Amada igreja, podeis assentar. Quero louvar a Deus pela honra, pelo privilégio de estar pela primeira vez neste congresso, terceiro congresso internacional de missões, colheita de almas. Louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Cássio Nascimento, vice-presidente, pastora Márcia Nascimento, primeiro secretário, pastor Raliz Oliveira, e segunda secretária, missionária Sheila Rodrigues. Para mim é motivo de honra, alegria estar convosco, fazer parte desta família para enriquecermos o reino dos céus. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Silene Alves, que está ali. Gostaria de pedir ela que colocasse-se de pé. Aprendi que na vida nós damos honra a quem tem honra. Nós dá mérito a quem tem mérito. E esta mulher é uma das intercessoras do meu ministério. Tem orado em meu favor. E Deus tem a colocado, juntamente com a irmã Lilian Alves, que não pôde estar aqui, para interceder por mim, pelo meu ministério. Dá honra a quem tem honra. Que Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus. A cantora Joelma Veloso, sempre nos acompanhando nas agendas, está ali, faça assim com as mãos. Uma santa mulher de Deus, que eu creio que Deus vai abranger o seu ministério e levá-la aonde ela nunca imaginou em colocar a planta dos pés. E a sua mãe, a Lúcia, que está ali atrás, faça assim com a mão, que também nos acompanha, sempre intercedendo por nós. Que Deus em Cristo abençoe. Quantos nesta noite vieram sedentos ao Espírito de Deus, vieram com fome, com sede do alimento que é a palavra de Deus nesta noite, e creiam que vai sair daqui saciado, digam um glória a Deus. Meus amados, a palavra lida nesta noite é uma palavra que Deus colocou, cravou em meu coração, e eu quero tematizar como o poder da oração. O poder da oração. Todos nós somos conhecedores, sabedores do que Deus pode fazer quando um homem ora, quando um homem se coloca na sua presença e começa a falar com Ele, a falar com o Pai. E a palavra que Deus tem apregnado em meu coração para vos trazer nesta noite é o poder da oração, o que Deus pode fazer em nossas vidas. A oração é algo onde dobramos os nossos joelhos na presença do Senhor.
aonde nós entramos para o nosso quarto, aonde fechamos a porta e ali começamos a falar com o Pai. No ônibus, no trabalho, no banho, aonde quer que seja, podemos orar. Temos acesso diretamente com o Pai. Temos acesso diretamente ao trono da glória quando nós começamos a falar com Deus. A oração é o nosso alimento. Necessitamos da oração tanto quanto do café da manhã, do almoço e do jantar. É o nosso alimento espiritual, é o nosso... Tem toda a nossa esperança em Deus, no Pai, no Criador. Veja que Jesus, em Mateus capítulo de número 4, antes de começar o seu ministério, a Bíblia nos diz que ele foi induzido, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde ele orou e jejuou 40 dias. Jesus começou o seu ministério o fortificando na oração. Jesus começou o seu ministério na base da oração. Ele estruturou seu ministério orando, longe de tudo e de todos, no deserto, sendo tentado pelo diabo. Jesus venceu o diabo na oração. A oração é o nosso alimento, meus amados. O mesmo Jesus, após sair do deserto, orou mais uma noite para escolher então seus discípulos. Jesus orou antes de tomar uma decisão. Jesus orou antes de escolher, de selecionar aqueles que estariam ao seu lado na trajetória, no ministério, por 3 anos e meio. Eis aí o maior exemplo que ele nos passa. Antes de qualquer decisão, oração. Antes de qualquer decisão ser tomada, ore, porque aquele que ora de Deus obtém a resposta. E a Bíblia vai nos dizer em Atos que Jesus havia feito uma promessa aos discípulos. Veja que no Evangelho de João, capítulo de número 14, ele faz uma promessa aos discípulos, aonde ele diz aos discípulos da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então os discípulos começam a ficar preocupados. Se o mestre parte, se o mestre sai do nosso meio, volta para o trono, o que será de nós? Eles tinham juízo, sabiam o que falavam, porque outrora foram expulsar demônio e não conseguiram, mas Jesus estava com eles, e por uma intervenção de Jesus, eles não foram envergonhados. Os discípulos sabiam a necessidade de Jesus na caminhada deles. Mas então Jesus olha a eles e diz: não vos conturbeis, eis que vá para Jerusalém e esperai ali, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu rogarei ao Pai e vos enviarei o Consolador. Vocês não estarão só, o ministério de vocês não será sozinho, o Consolador estará convosco. E a Bíblia nos diz em Atos capítulo de número 2, que essa maravilha acontece, desce sobre os discípulos, sobre todos que estavam ali orando e esperando o cumprimento da promessa de Deus. Após eles terem sido cheios do Espírito, após eles terem sido batizados com o Espírito Santo, eles começam então a pregar o Evangelho em Jerusalém. E quando eles começam a pregar o Evangelho em Jerusalém, pelos sinais, pelos prodígios, começa então a perseguição ao cristianismo. Começam então a perseguição, as pessoas tentando acabar com o cristianismo, não querendo deixar fluir um projeto de Deus, não querendo deixar fluir uma promessa de Deus, não querendo deixar fluir uma obra do nosso Redentor. Quem pode parar aquele que Deus chamou para vencer? Quem pode parar aquele que Deus enche do seu Espírito? Quem pode parar aquele que Deus escolhe para fazer o seu ide, para levar a sua palavra? Quem pode parar? Ninguém para, meus irmãos, aquele que Deus chamou para vencer. Ninguém derrota aquele que o Senhor entregou algo na sua mão, porque a obra é dele, o trabalho é dele, a missão é dele. Nós somos apenas instrumentos na mão do oleiro. É ele que nos conduz.
pregue o evangelho, enfrente as perseguições, não se deixe deter por causa das armadilhas de Satanás, porque o diabo é mentiroso. Grande é aquele que te chamou, que te purificou, que te lavou, que te batizou e te trouxe até aqui nesta noite para falar do amor de Cristo. E ali então os discípulos, não olhando para a perseguição, segue pregando o evangelho, e algo extraordinário acontece, porque então o rei Herodes manda prender os discípulos, e a Bíblia vai nos dizer que no dia seguinte, quando alguém chega na cela, ali não tem ninguém, os discípulos saíram, e quando eles estão procurando os discípulos, alguém chega e diz: vocês estão procurando os discípulos? Eles estão no templo central, lá em Jerusalém, pregando a palavra que dá vida. Quando as nossas forças acabam, quando os nossos recursos acabam, o Senhor entra com a providência dos céus. Quando não tem mais jeito para nós, quando as nossas forças estão findadas, então o Senhor entra na nossa vida, entra na nossa causa, entra na nossa vida com ação vinda direto dos céus. E a Bíblia vai nos dizer que então o rei Herodes continua tentando parar o ministério, continua tentando parar a chamada dos discípulos, e chega em uma ocasião onde ele pega Tiago e decapita Tiago, e ao matar Tiago decapitado, ele vê que seu ibope entre os judeus sobe a quase 99%. Ele não era muito bem recebido, muito bem-vindo ali dentro em meio aos judeus, mas quando ele mata Tiago, ele ganha então os judeus, e ao perceber que isso agradou os judeus, ele fala: então agora vamos acabar com isso de vez. E pergunta: cadê o líder? Vamos partir por esse pressuposto. Cadê o líder, a liderança que era Pedro? Pedro estava na Síria, Pedro não estava ali. E quando Pedro chega, alguém corre e diz: Herodes, Pedro já se encontra na cidade, Pedro já está em nosso meio. Herodes então manda prender a Pedro, mas alguém diz: olha, cuidado, porque em capítulos anteriores prendemos esses homens, mas no dia seguinte não tinha mais ninguém na cela, não tinha mais ninguém preso, quando procuramos eles para ir a julgamento. Então Herodes fala: então vamos prendê-los em um presídio de segurança máxima, vamos levá-lo ao presídio de segurança total. Lá eu quero ver ele sair, lá eu quero ver quem tira ele de lá. O diabo, ele sempre procura as mais profundezas do inferno, armas para nos prender, mas fiel é aquele que te chamou para fazer a boa obra. Ele não vai te deixar envergonhado, ele não vai te deixar de uma maneira que o diabo quer, mas ele vai te levantar, ele vai te erguer, porque a obra é dele, a obra é do Senhor, a obra não é do homem, é feita por homens escolhidos por Deus. Aleluia. E então Herodes pega Pedro, leva Pedro ao presídio de segurança máxima. A Bíblia vai nos dizer que este presídio, para chegar até onde Pedro estava, até a cela, era 4 quaternos de soldado, ou seja, cerca de 16 soldados cercando até chegar onde Pedro estava. E onde Pedro estava dentro da cela, mais 2 soldados, um algemado à sua direita e o outro à sua esquerda. Pedro estava entre meio a 2 soldados, e a Bíblia vai nos dizer que ele estava dormindo. Por quê? Porque ele confiava em uma promessa a qual ele recebeu do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que após ele ter negado o Senhor Jesus, o Senhor pergunta para ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Na terceira vez ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor então faz uma promessa a ele: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu creio, pastor Cássio, eu creio que Pedro estava ali naquela cela, estava entre os soldados, cercado em um presídio de segurança máxima, mas em seu coração
Ele sabia que ali não era para a morte, porque aquela promessa certamente ardia em seu coração, aquela promessa certamente queimava no coração de Pedro. Quem tem promessa de Deus não teme as consequências. Quem tem promessa de Deus não pode parar diante das circunstâncias. Quem tem promessa de Deus não se retém às ameaças de Satanás, porque ele sabe que maior é aquele que lhe chamou para fazer a sua obra. Dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa provisão. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro dormia, e a Bíblia também nos diz que na casa da irmã Maria, ali estava um grupo de crente orando, intercedendo pelo ministério de Pedro, pela vida de Pedro. Eis que o Senhor coloca em meu coração para poder tematizar esta mensagem como o poder da oração, porque olha o que a oração vai fazer no meio do ninho de Satanás. A oração, ela liberta, ela quebra protocolo. A oração, ela entra aonde o homem não pode entrar. A oração, ela tem um poder de subir ao céu, entrar no trono e fazer um mover no coração de Deus. Ore, persevere orando, independente das circunstâncias, porque a tua oração vai dizer aonde você vai chegar. Não pare de orar, não cesse de orar. Seja permanente como aquela igreja na casa da irmã Maria, aonde aquele grupo de crente, a Bíblia nos diz, que fazia contínua oração. E o que é a contínua oração? É aquela oração onde você tem tempo para entrar, mas não tem tempo para sair, aonde você tem tempo para buscar e não tem tempo para cessar a busca. E aquele grupo de crentes oravam, quando uns paravam, outros davam continuidade. E enquanto eles oravam, Pedro estava dormindo em um presídio de segurança máxima, aguardando o seu julgamento. Bem sabemos que ali em Jerusalém não podia se julgar ninguém, a pena de morte no dia da Páscoa, no dia dos pães asmos. Deus sabe trabalhar, Deus sabe trabalhar. Tudo na sua vida está dentro dos conceitos de Deus. Tudo na sua vida está dentro dos preceitos de Deus. O segredo é: não pare de orar, não pare de buscar, permaneça em oração, porque o Senhor vai agir em prol da sua vida, em prol do seu ministério. E a Bíblia nos diz que Pedro permanece ali esperando do Senhor o seu socorro. E aquela igreja orando, passa 10 dias, passa 15 dias, passa-se 20 dias, e no dia seguinte cessava-se o dia da Páscoa. Certamente Pedro seria julgado. Eu imagino o relógio passando, a hora passando, e aqueles irmãos orando. Há 21 dias de oração, há 21 dias de busca, e ali então nada acontecia. E então o relógio se aproxima de meia-noite, e ao aproximar de meia-noite, não está na Bíblia, é uma analogia minha, eu imagino que aqueles irmãos começam então a ficar preocupados, começam a olhar para o relógio, começam a olhar para trás e ver quanto eles buscaram, quanto eles apresentaram, quanto eles levaram diante de Deus, e até o presente momento não obteve nenhuma resposta, não teve nenhuma atitude ainda de Deus em prol das suas vidas. E eu imagino então eles começando a indagar, a andar de um lado para o outro, a ficar preocupado, porque quando não chega no nosso tempo, é normal, pastor Gerson Marques, querer no nosso tempo, na nossa hora, e quando não vem, muitas das vezes começamos a falar: Deus não está me ouvindo, Deus não está comigo, Deus não está nessa embarcação. Meu irmão, quanto mais opressão você passar, maior será a intervenção dele na sua vida. O maior agir de Deus é no impossível. O maior agir de Deus é na cláusula que não tem mais recurso. Ele sabe trabalhar, ele sabe o que ele tem feito e está fazendo na sua vida. E quando chega-se
aproximadamente, o relógio chega, aproxima-se da meia-noite, prestes a Pedro ser julgado, prestes à morte daquele que tinha uma promessa de Deus. Aquela igreja que estava orando, que estava buscando, continua orando, e quando o relógio se aproxima, quando tudo parece para o fim, quando tudo parece não ter mais solução, eu imagino que Deus no céu começa a olhar para o anjo e dizer: agora sim é chegada a minha hora, agora sim é chegada a minha vez, agora sim é chegado o meu tempo, agora é a hora que eu vou agir por aqueles que não desistiram de orar, é agora que eu vou responder aqueles que perseveraram na oração, é agora que eu vou agir em prol da vida de Pedro. E a Bíblia nos diz que o Senhor manda, envia o seu anjo, e ele desce de céu abaixo, passa naquela igreja e vai direto para o presídio. E a Bíblia vai nos dizer que quando o anjo desce, o anjo chega ali no presídio, naquele presídio de segurança máxima. Olha o que é as coisas de Deus. Homem nenhum podia entrar naquele presídio, mas a oração entrou. Homem nenhum poderia ter acesso aonde Pedro estava, mas o anjo do Senhor entrou. Homem nenhum poderia arrancar Pedro de dentro daquele presídio, mas quem está ao lado de Pedro agora? O anjo do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando o anjo chega, os soldados começam a dormir, os soldados começam a cochilar, e o anjo sacode Pedro e diz: ei Pedro, acorda, desperta, é hora de sair, vamos Pedro, vamos Pedro. E a Bíblia nos diz que as correntes que acorrentavam Pedro caíram, soltaram das mãos de Pedro, dos pés de Pedro. Se você tem promessa, o diabo pode até tentar, o diabo pode até acorrentar, mas em nome de Jesus nesta noite, as correntes serão quebradas, porque o Senhor não lhe chamou para ser envergonhado. O diabo ele lança a corrente, mas Deus de todas elas te livra. O Senhor de todas elas fará um grande testemunho na sua vida. E a Bíblia nos diz que Pedro desperta sem algema nenhuma, sem corrente nenhuma, mas o segurando. E a Bíblia nos diz que Pedro passa pelo primeiro quaterno de soldado, pelo segundo, pelo terceiro e por fim pelo quarto. Quem pode deter quem tem uma promessa de Deus, meu irmão? Nesta noite você vai voltar para casa convicto, sabedor de que tudo que você precisa é permanecer na presença, orando, buscando, orando, debruçando na presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que após terem passado por esses quaternos, por todos os 16 soldados, agora por fim Pedro está com o anjo de frente, com o portão que dá acesso à portaria central. E a história nos diz que era necessário 3 juntas de bois para poder arrastar aquele portão, para abrir aquele portão. Mas quando olhamos no texto, não tem nenhum boi à frente daquele portão. Tem oração de crente, tem joelhos de crente, tem a fé de crente. Crente sabe onde buscar, crente sabe aonde recorrer, crente sabe o poder que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Meus amados irmãos, aquele portão não pôde deter Pedro, aquele portão caiu por terra, aquele portão abriu para Pedro passar. E quando Pedro passa, que já está na rua, o anjo olha para ele e diz: olha Pedro, agora é minha hora de ir, e a sua hora de dar continuidade ao ministério. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro corre em direção à casa da irmã Maria. E quando Pedro corre, chega, começa a bater no portão. E quando Pedro começa a bater no portão,
A Bíblia nos diz que uma menina chamada Rod vem até o portão e volta correndo e diz: olha, Pedro está chamando lá fora, Pedro está clamando lá fora. E as pessoas dizem: menina, você está fora de si. Menina, o que é que você está falando? E ela: não, é Pedro. E quando eles vão pela segunda vez, Pedro estava de fato ali. Sabe o que é isso, meus irmãos? Oração de um crente. A oração vai te responder. A oração vai trazer a você a libertação. A oração, meus irmãos, é a arma que o crente pode carregar para usar quando não tiver mais nenhum recurso. A promessa de Deus não pode ser parada. A promessa de Deus não pode ser retida na vida de Pedro. O cristianismo não acabou, o cristianismo não parou. Nós estamos aqui, somos continuidade daquele povo, somos continuidade da oração daquele povo, somos continuidade da promessa que Deus fez para Pedro. O diabo não pôde deter. A igreja está até hoje dando glória, a igreja está até hoje dando aleluia, a igreja está até hoje pregando que Jesus salva, pregando que Jesus cura, pregando que Jesus batiza. E Herodes, o que foi feito de Herodes? Morreu, foi comido de bicho. Sabe por quê? Porque entrou no caminho daquele que tinha promessa de Deus. Levanta a sua cabeça nesta noite, levanta os olhos para os céus e creia que aquele que te chamou, não te chamou para ser envergonhado, mas aquele que te chamou para exaltar o nome do Todo-Poderoso. Somente creia, porque fiel é o Senhor para cumprir aquilo que lhe chamou, pregar o Evangelho. Amém. Glória a Deus.